Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Que privilégio de cada um de nós, não somente de vocês, mas nós aqui também da Canção Nova, da comunidade, de estarmos nesse acampamento. Um acampamento querido por Deus, desejado por Deus, para dar pistas a nós, dar pistas a nós, a cada um de nós, a trabalharmos um pouco a nossa história. Nós ouvimos já a pregação pela manhã do Adriano, depois do padre Adriano Zandoná, e Deus vai nos conduzindo a cada um de nós a chegarmos nessa cura tão importante que é a cura interior. Eu costumo dizer assim, e tenho, graças a Deus, pregado em vários lugares desse Brasil e até fora do Brasil, pregando o aprofundamento de cura interior. E eu sempre gosto de mencionar que a cura física, o Senhor Jesus, Ele não vai curar todo mundo. Você pode ficar triste, nossa, Ricardo, mas é verdade, existem muitos santos que morrem com câncer. Nós vamos ter que morrer com alguma doença, outros que não vão enxergar fisicamente, pessoas boas, pessoas que buscam a santidade. É um mistério de Deus. Agora, a cura do coração é desejo de nosso Senhor. Qual é o tema do acampamento? Os curados? O amor é desejo de Deus. Deus é amor. E Ele quer que todos nós, os seus filhos, trilhamos no caminho do amor. Essa é a vontade de Deus. Não há santidade sem amor. Não há santidade sem viver o amor, sem o perdão. Tudo isso está no amor de morrer para o outro. Então é vontade do Senhor curar o nosso coração ferido, nosso coração machucado. E não fique triste não, achando assim, mas eu preciso de cura. Todos nós precisamos de cura interior. Diga para a pessoa do lado, até para acordá-la, você precisa de cura interior. Uns mais, outros menos, mas todos nós temos necessidade da cura interior. Por quê? Quantas pessoas que nós vemos, que nós nos relacionamos, de repente sou eu, é você mesmo, mas que nós nos relacionamos, que vivem cargas, que vivem peso do seu passado, das suas marcas, das suas feridas, dos seus traumas muitas vezes, lembranças que estão lá no inconsciente, também no consciente, mas muitas estão gravadas no nosso inconsciente, e que tem uma vida, preste bem atenção no que eu vou falar aqui, tem muitas pessoas dispersas, você vai perder algo importante. Muitas pessoas vivem, ou melhor, não vivem bem os seus relacionamentos, não vivem bem consigo mesmo, não vive bem com Deus e não vai ter como viver bem com os outros. É sinal de que necessita de cura interior. Ou a cura emocional, vários autores, vários livros escritos sobre esse ministério da cura interior e vários conceitos. Uns vão chamar de cura das emoções, cura dos traumas, cura das feridas. Eu gosto muito. E aqui é o meu conceito. O que é cura interior? É deixar ser amado primeiro por nosso Senhor Jesus Cristo. É o amor de Deus que toca em nós, que toca o nosso coração, para revelar aquilo que temos necessidade. Por quê? Deus vem revelar. Porque a cura interior, ela não é autoajuda. Preste bem atenção. A cura interior não é mágica.
Então, a cura interior dói, mas é uma dor que cura a dor que faz mal para nós. É uma dor que vem para nos libertar. Por isso que a cura interior, ela precisa da nossa cooperação. Padre Léo sempre dizia isso. A cura interior, ela depende, sim, primeiramente da graça de Deus. Quem cura é Jesus Cristo. Nenhuma ciência, ninguém tem o poder de nos curar. Pode nos ajudar a chegar a traumas, mas não tem como tocar no mais profundo do nosso ser, somente Jesus Cristo. Então, por isso, a cura interior é o toque do amor, da misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. É o olhar de Jesus sobre a nossa história, aquelas feridas que muitos de nós estamos trazendo desde o ventre materno. Quantas pessoas que nós atendemos por esse Brasil, quantas pessoas que trazem feridas profundas lá do ventre materno, que têm necessidade de experimentar a cura interior, mas até mesmo o que acontece no ventre materno precisa da nossa cooperação. Por isso que quando o Senhor revela uma determinada situação da nossa vida, uma lembrança, e aqui é muito importante a palavra de ciência, um dos carismas do Espírito Santo, que está lá elencado por São Paulo, lá em Coríntios, capítulo 12, quando o Senhor revela à pessoa uma determinada situação, ela não acontece de maneira mágica, vai precisar da nossa cooperação, da nossa colaboração. Por isso que dói, porque eu preciso enfrentar. Então, a cura interior, quando vem uma revelação de Deus, por obra do Espírito Santo, como a Rogerinha estava animando e cantando, quando ela vem sobre a moção do Espírito Santo, uma situação da nossa vida, eu preciso ter a coragem de encarar e de enfrentar ali, onde o Senhor quer curar e quer trabalhar em nós. Infelizmente, já atendi várias pessoas que muitas diziam assim para mim: Ricardo, nesta área não toca, essa área dói demais. O Senhor revela, a gente partilha, a pessoa fala: não, nessa área eu não quero. Paciência, então não tem como acontecer a cura interior. Vocês estão um pouco agitados, né? Então preste bem atenção, isso aqui, Padre Léo dizia, cura interior está muito ligado à vida de santidade, à salvação. Por isso ela é importante para a nossa vida. Por isso ela é muito importante para a nossa vida. Deixar Jesus tocar, revelar algo que está doendo dentro de mim, para que eu possa progredir numa vida santa. Tem uma oração belíssima na liturgia das horas, que todas as noites nas completas eu faço, e no sábado uma das preces é assim: Jesus Cristo, médico do corpo e da alma, cura as feridas do meu coração, para eu progredir na vida santa. Prestar atenção? O porquê que a cura interior ela é importante para nós, e como faz necessário a minha cooperação. Ela não vai acontecer de maneira mágica, ela se dá primeiro no encontro com Jesus Cristo, que é o médico dos médicos. Por isso ela não é autoajuda, ela é ajuda do alto. É o Senhor que vem em nosso socorro. Quantas curas interior nós vemos na palavra de Deus. Pega a vida de Gedeão, que se achava o menor da sua família, e Deus fez dele aquele que estava à frente para vencer um povo inimigo, a guerra, a batalha. A cura interior que Jesus Cristo realizou no encontro com a samaritana, ela que havia tido 5 maridos e o 6º já não era marido dela, estava em pecado, não sei se estava morando, a palavra de Deus não fala, mas não era o marido dela. E Jesus,
encontra com a samaritana, e a partir daquele encontro, a partir do momento em que a verdade é revelada para aquela mulher, e ela recebe, ela não se esquivou, ela não justificou. Então é importante, para a cura interior acontecer, eu não posso ficar dando desculpas do meu passado, eu não posso ficar usando como amuleta, eu não posso usar como desculpa e ficar vivendo uma vida errada, uma vida triste, uma vida deprimida e culpando as pessoas do meu passado. Eu não posso justificar os meus erros e os meus pecados, já que Santo Agostinho vai dizer que a causa maior da tristeza é o pecado. Então, diante do Senhor, eu não posso me justificar. Aconteceu o encontro entre a samaritana e nosso Senhor Jesus Cristo, e diante da verdade, diante do que Jesus revelou da vida da samaritana, e ali Jesus não estava querendo condenar, Jesus não estava condenando a samaritana, e nem mesmo estava jogando os pecados dela para que ela ficasse envergonhada. Não, ele estava trazendo a vida dela para encarar de frente, para ele enfrentar a história dela verdadeiramente. A cura interior só acontece dessa maneira, por isso da nossa cooperação, por isso da necessidade. Nós vamos entender um pouco. Para a cura interior acontecer, é muito importante observar alguns aspectos. O primeiro, o exercício de uma verdadeira e autêntica e profunda vida espiritual. Eu disse que ela dá o início ao encontro com uma pessoa. Quem é essa pessoa? Mais alto, gente, para as pessoas de casa escutarem. Quem? Jesus Cristo. Toda cura passa por Jesus, até mesmo as curas que Ele utiliza dos médicos. Toda cura, ela passa por nosso Senhor Jesus Cristo. A cura significa que Jesus quer salvar o homem. Jesus salva. Jesus Cristo até é Salvador. Ele veio para salvar o homem, e até mesmo dessas mazelas, dessas misérias, dessas feridas que nós, ao longo da nossa história, ou por nossa culpa, ou por nossos pecados, ou pelos pecados dos outros, fomos vivendo e experimentando na nossa história. Então, para a cura interior acontecer, a primeira coisa, um exercício de uma verdadeira e autêntica e profunda vida espiritual. Ela não acontece assim. É graça de Deus. Acima de tudo é graça do Senhor. Mas aqui entra a tua parte, meu irmão e minha irmã. Se você não se empenhar, se você não deseja ter uma vida de oração para chegar a uma intimidade profunda com nosso Senhor Jesus Cristo, até quando eu vou crescendo em intimidade com nosso Senhor, eu sou introduzido num processo de cura. Preste atenção. A partir que eu vou crescendo em intimidade com Jesus Cristo, eu sou introduzido num processo de cura. Quanto mais íntimo de Jesus Cristo, quanto mais vida interior, quanto mais espiritualidade, quanto mais vida de oração, nós vamos falar um pouquinho disso, a cura do nosso coração vai acontecendo. São João Paulo II, ele tinha uma frase fortíssima que eu gosto muito. Quando eu estou adorando Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, na Eucaristia, num sacrário, eu lembro dessa frase. São João Paulo II dizia: tornas aquilo que contemplas. Então, quanto mais você for íntimo de Jesus, quanto mais você contemplar nosso Senhor Jesus Cristo, a sua vida vai sendo curada, porque vai sendo transformando o seu interior, a chegar à imagem do homem perfeito que é Jesus Cristo. Isso é cura interior. Mas eu preciso crescer
na intimidade com o nosso Senhor. E aqui a importância da vida de oração. Como está a tua vida de oração? Como anda a tua vida de oração, meu irmão, você que é católico? Você tem dado tempo para ficar com Jesus? Aquilo que Oséias capítulo 2 vai nos falar, Deus através do profeta Oséias: te atrairei, seduzirei e te atrairei até o deserto para falar ao teu coração. Você tem, ou como Jeremias vai falar: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei ser seduzido. Você tem deixado ser atraído por Jesus Cristo ou pelas coisas do mundo? Não vai ter cura interior, porque a cura interior ela é pela porta estreita e não pela porta larga. A cura do nosso coração acontece na medida que eu vou buscando uma vida de santidade, na medida que eu vou crescendo na vontade do Pai, que a minha vida vai se configurando no Filho Jesus Cristo. O meu coração, por isso que São Paulo vai falar os sentimentos, que você tem o sentimento e os pensamentos de Cristo. É uma oração que eu faço todos os dias, eu não deixo falhar um dia. Jesus, dá-me os teus pensamentos e os teus sentimentos. Cura o meu coração, Senhor, porque ainda eu não tenho os teus pensamentos e os teus sentimentos. Infelizmente, muitas vezes, os pensamentos que nós temos são mundanos. Muitas vezes os sentimentos não se diz de uma vida cristã entregue a Jesus Cristo. Por isso a importância, meu irmão, de crescer nessa intimidade por meio da oração. Não somente pela vida de oração, mas também pela vida sacramental. E eu coloco nesse livro que eu tive a graça de escrever, A Cura dos Corações Doloridos. A cura pelos sacramentos, pelo sacramento da reconciliação. Você que é católico, nós escutamos o padre Adriano falar sobre isso hoje, hein? Quanto tempo você não vai para um confessionário, não busca um sacerdote para confessar? Ali acontece cura interior. Ali acontece libertação, acontece cura do nosso coração. Porque ali nós experimentamos a misericórdia do Pai, ali nós recebemos a misericórdia de Jesus, a graça do Espírito Santo. Santo Efrem dizia que você viver bem o sacramento da reconciliação, você é batizado no fogo, no Espírito Santo de Deus, e as nossas feridas ali podem ser curadas. Até mesmo a igreja tem lá no Catecismo da Igreja Católica que um dos sacramentos de cura é o sacramento da reconciliação. E eu pergunto mais uma vez: há quanto tempo você não busca na confissão o remédio para a tua alma? Falando de cura interior, e eu coloco aqui nesse livro vários testemunhos, mas sobre a confissão. Certa vez eu estava aqui na chácara, e um irmão de comunidade pediu para que eu atendesse um casal. E sentei com eles ali debaixo das árvores, com esse casal. E ela chorava muito, uma dor na alma.
me compadeci dela, porque ali eu vi um sofrimento de uma esposa, de uma mãe, uma senhora jovem, vamos dizer assim, e ele muito triste, cabisbaixo, desanimado, porque o pecado realiza isso, ele muito triste. Aí eu perguntei o que havia acontecido. Ela mesmo chorando, ela disse assim: eu encontrei o meu marido, ele, no nosso leito conjugal, com uma secretária da nossa empresa, em adultério. E chorava muito, era uma dor tremenda da alma. Só Jesus podia sentir o que ela estava sentindo, mas eu imagino a dor do coração daquela mulher. Antes mesmo de eu conversar com ele, eu disse assim para ela: você deseja perdoá-lo? Ela ficou assustada, olhando para mim, tipo assim: não, mas você tem que falar com ele que traiu. E eu perguntei uma segunda vez: você deseja perdoá-lo? Você quer se abrir ao perdão? E ela ficou quieta, e eu conversando com ele, eu falei: meu irmão, o senhor sabe que cura interior não é passar a mão na cabeça das pessoas, isso não ajuda nada. Eu falei: o senhor sabe que o senhor está num pecado mortal, né? E que o senhor não pode morrer nesse pecado. E ele começou a chorar muito, diante daquilo que eu fui conversando com ele. E mesmo antes de eu levá-lo, nós estávamos bem próximo do confessionário, eu disse assim: levantem. E eles se levantaram. Eu sei que ali foi a moção do Espírito Santo, e eu falei: se abracem agora. A mulher nem olhou para mim, ela pulou no pescoço dele, é bem alto, pulou no pescoço dele, começou a abraçar e chorar muito. Ele também começou a chorar e chorar muito. Mas havia ainda uma dor na alma daquele homem. Eu peguei nas mãos dele e levei ele até o confessionário. Falei, era dia de semana, estava bem vazio. Ele confessou, fiquei com ela lá fora esperando ele sair. Depois, logo que ele saiu, pude com a esposa contemplar uma fisionomia diferente, um rosto diferente. Para vocês saberem, a cura foi tão profunda. 2 anos depois, eu fiquei sabendo que aquele casamento tinha sido salvo, que eles estavam cuidando, educando as suas filhas na igreja, e que os dois estavam servindo agora encontro de casais na cidade deles, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Na confissão, é isso que o Senhor, porque na confissão é isso que o Senhor faz, é nos abraçar. Quando eu obedeci ao Padre Aloísio, que foi 8 anos meu diretor espiritual, ele falou: está na hora de você escrever um livro. Eu era muito resistente a escrever livro, eu falava: não quero isso, mas por obediência, aí eu fui rezar o que o Senhor queria, e eu fui colocando então, aquilo que nós sabemos já, como ensinar as pessoas a buscar a sua própria cura, a cura do seu coração, e a reconciliação, aí está, o sacramento da reconciliação está aí para cada um de nós, para derramar as nossas fraquezas, as nossas misérias, as nossas dores diante de Jesus misericordioso, na pessoa do sacerdote. E se nós vivemos bem aquilo que é dado para nós por Jesus através da sua igreja, nós vamos experimentando. Eu dizia, precisa ter empenho, é uma luta. A cura interior, ela não vai acabar aqui, até o último dia da nossa vida. São Francisco de Sales, na sua morte, quando ele morreu,
a sua mão estava fechada. Estava abrindo a mão dele, estava escrito paciência. E ele é tido como o santo da mansidão, e é o santo da mansidão. Uma outra coisa que descobriram, a escrivaninha dele era toda lascada, a madeira lascada, ele lascava com as unhas. Ali ele descontava aquele do homem velho, as suas feridas, ali foi sendo curado. A cura interior acontece assim. Por isso o Senhor deixou para nós, deixou a vida de oração, nos deixou a sua palavra, e nós vamos ver daqui a pouquinho como trabalhar com a palavra de Deus, deixar que ela cure, deixou os sacramentos para nós, e como eu tenho vivido estes sacramentos. Não pense vocês não que porque eu prego, retiro, aprofundamentos de cura interior, eu sou curado. Não, eu busco a minha cura interior todos os dias, por esses meios, por uma vida de oração, por uma vida de penitência, por uma vida de sacrifício, por uma vida de intimidade com o Senhor, com uma vida sacramental. Eu não me contento em confessar uma vez por mês. Isso é um propósito meu, a cada 10 dias eu busco o confessionário. Eu tenho necessidade. O Senhor nos deu, o Senhor deixou tudo isso para nós. Por isso da nossa luta, do nosso empenho, não é algo fácil, não é tomou Doril e a dor sumiu, não. É o empenho, é a intimidade com o Senhor. Um outro sacramento, e por excelência, da Eucaristia. E eu pergunto também, qual é a disposição que você tem ido buscar Jesus Eucarístico? Na Santa Missa, ao receber o seu corpo, o seu sangue, a sua alma e divindade? Na adoração, numa capela, num santuário? Num retiro como esse, num acampamento como nós hoje de manhã estávamos aqui na presença de Jesus Eucarístico, qual é a tua disposição? Você tem ido e comungado bem nosso Senhor Jesus Cristo? Lembra a passagem que São Paulo fala: há muitos doentes no meio de vós, porque comungam, mas comungam mal, indevidamente, não em estado de graça. Por que São João Bosco dizia, ele não entende como uma alma depois de receber Jesus, volta da mesma maneira para sua casa? Recebeu o médico dos médicos, ali nós comemos da carne de Jesus, nós tomamos do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É um momento tão ímpar, tão importante, tão máximo da nossa vida com o Senhor, a intimidade. Aquele que come da minha carne, bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Ali é uma intimidade tão profunda, só que infelizmente para muitos que recebem Jesus Eucarístico, mas não acontece a comunhão, por falta das disposições, ou porque não está em estado de graça, ou porque comungam mal, sem um devido zelo, sem um devido amor, sem um devido respeito e adoração ao Senhor. Não aproveitam bem. Gente, nós temos pelo menos 10 a 15 minutos. Jesus fica em nós em espécie. Enquanto continuar aqui dentro de mim, a espécie, ou seja, do trigo, ali do vinho, que agora é sangue, que agora é corpo do Senhor, enquanto continuar dentro de mim, Jesus está ali. E muitas vezes nós comungamos, nós nem fazemos a ação de graça, nós não paramos para fazer a ação de graça, deixamos esse momento passar e não pedimos para o Senhor. É ali que nós temos que pedir: Senhor, cura as feridas do meu coração, cura, Jesus, aquilo que dói dentro de mim, Senhor, coisas que eu desconheço, me revele, coisas que eu vivi no ventre da minha mãe, coisas que eu vivi no meu nascimento, na minha primeira infância, segunda infância, na minha adolescência, na minha vida adulta. Senhor, ali é intimidade com o Senhor, o médico dos médicos. Ali nós estamos diante do sangue que curou. Diz a palavra lá no profeta Isaías, que nas chagas de Jesus nós somos curados. E aí nós continuamos com a nossa vida
Gente, quantos cristãos, em vez de chamar de cristãos, parecem uns tristãos, né? Tristes, desanimados. O que está lhe faltando? Eu disse no começo, que o interior não é fácil. Mas o Senhor dá a graça para cada um de nós. Continuando, a leitura orante da palavra de Deus. Eu queria que, se você trouxe a Bíblia, tome comigo em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus 4, versículo 12. A palavra de Deus, e eu coloco como um dos capítulos do meu livro, a cura pela palavra de Deus. Diz assim, capítulo 4 de Hebreus, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva. Se você não encontrou, preste atenção. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Você pode aplaudir a palavra de Deus? A palavra de Deus é o próprio Cristo, correto? Evangelho de São João, capítulo 1, o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Por isso a palavra ela é viva e ela é eficaz. Eu gosto muito do Salmo, aquele maior salmo da Bíblia, o Salmo 118, versículo 105. Tua palavra é lâmpada para os meus passos. A palavra de Deus, então, ela ilumina, e por isso ela penetra, e ela precisa penetrar profundamente em nós, para revelar, como ela mesma vai nos falar, para revelar aquilo que em nós causa dor ainda dentro de nós. Quantos cristãos, eu estou falando para cristãos católicos, quantos católicos, quantas pessoas que sentem assim, nossa, eu tenho uma dor aqui no peito, e não sabe dar nome àquela dor. Há uma tristeza assim tão grande dentro de mim, e eu não sei dar nome, eu não sei a causa desta dor. A palavra de Deus, ela ajuda, ela ilumina, quando ela penetra, ela traz isso para fora, ela vem revelando aquilo que o Senhor deseja trabalhar em nós, e que causa essa tristeza, e que ainda influencia negativamente os nossos comportamentos, que ainda influencia negativamente os nossos relacionamentos. É por isso que eu preciso ter tempo com a palavra. Eu fiz uma experiência com a palavra ano passado. Lógico, você fala, todo dia eu estou com a palavra de Deus. Mas ano passado, no mês de julho, eu fiquei 15 dias com um quadro depressivo. Quase que eu caí numa depressão. E eu estava muita atividade, muita coisa na evangelização, enfim, situações que eu vivi. O meu filho que foi embora para estudar fora, e eu vivi uma dor muito grande, o sentimento de perca dentro de mim. E aquilo juntou tudo. Eu lembro que eu queria ficar só em casa, no meu quarto, não conseguia nem chorar, eu ficava em casa, queria dormir, não tinha fome. Eu rezando, eu tinha uma agenda para cumprir, eu falei, mas Senhor, para que isso? Essa dor que também eu não sabia dar nome. E aí Jesus me deu uma palavra. Não precisa tomar não, está lá em 1 Reis 19, de 1 a 18. Uma passagem que
Elias, o profeta, o grande profeta do Antigo Testamento, viveu. Elias viveu uma depressão. Bem rapidamente, para vocês entenderem o contexto, eu estava ali abatido, com aquela angústia na alma, sem entender, e aí o Senhor me deu aquela palavra e falou: estuda essa palavra. Eu fui estudar, fui rezar com aquela palavra, mesmo sem vontade. Olha aqui, por isso que eu falo, precisa ter empenho, você precisa ser cristão de fato, o cristão da cruz, o cristão da luta, que tem que enfrentar sofrimento. Eu não tinha gosto pela palavra, eu não tinha nem vontade de estar com a palavra, mas eu precisava alimentar da palavra. Eu estava doente da alma. E eu perguntei: Jesus, então me ensina tudo o que o Senhor quer me ensinar através dessa palavra. Conta ali, logo depois que Elias venceu uma grande batalha lá com os deuses de Baal, ele caiu depois em depressão. Uma mulher lá, Jezabel, ameaçou de morte ele, depois de uma grande vitória. E eu estava vivendo isso, tinha pregado acampamento, estava pregando, estava terminando um outro livro, estava acontecendo dentro da evangelização, e aí eu também caí naquele abatimento. E Elias, diz a palavra, que ele foi até o deserto, ele não queria viver mais, ele pediu a morte para Deus. Eu não cheguei a pedir a morte para Jesus, eu só falei: Senhor, devolva a alegria, o entusiasmo que o Senhor me deu já. E aí Elias pediu a morte, e aí Deus aparece, o anjo do Senhor. No Antigo Testamento, quando fala o anjo do Senhor, é o próprio Deus. Deus vem falar com Elias: levanta, há um grande caminho ainda a você percorrer, a vida não acabou não. Gente, aquela palavra entrou como assim uma flecha, uma lança na minha alma. Eu levantei ali mesmo chorando. Eu entendi. Logo em seguida, o profeta Elias, ele foi em terras estrangeiras. Ele achou que a missão dele já havia acabado. Não, ainda tem muita coisa pela frente. Você vai ainda ungir um rei lá na Síria. E aí o Senhor falou assim, entendeu essa palavra? Eu mastigando ela e ruminando, o Senhor coloca no meu coração: pois então, só está começando a sua vida missionária. Ainda esse ano você vai em terras estrangeiras. E eu fui em 2 vezes para os Estados Unidos naquele ano. A palavra me levantou. A palavra curou algo que estava enfermo dentro de mim. Ela queria curar o orgulho, e depois eu fui entendendo. Complexos, medo de pessoas, e muitas vezes os nossos medos, nós carregamos de experiência no ventre da nossa mãe. Mas o Senhor, Ele vem revelando, Ele revela, e a palavra de Deus vem iluminando a nossa vida, a nossa história, para nos libertar. João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade cura, Jesus Cristo cura, porque Ele é a palavra. Aí a importância da palavra na vida dos cristãos, na tua vida. Continuando, a importância de Nossa Senhora no processo da cura é um outro capítulo do meu livro. Como Nossa Senhora, ela está muito próxima de nós, daqueles que contam com a sua intercessão, com a sua graça. Como Nossa Senhora conhece a nossa história, ela entende, ela sabe cada trauma, cada experiência negativa da nossa vida. E o belo, com Nossa Senhora, tudo aquilo que foi negativo, tudo aquilo que parece que foi algo ruim na nossa história, com Nossa Senhora é transformado, se torna matéria-prima nas mãos de Jesus, para Ele fazer a transformação. O que aconteceu nas bodas de Caná, João capítulo 2, pelo pedido da mãe, pelo pedido de Nossa Senhora, Jesus transformou a água
em vinho. Jesus, pelas mãos de Maria, quer realizar obras maravilhosas. Aquilo que você viveu, aquela rejeição, aquele abandono, até mesmo aquela agressão física, sexual, seja qual for a dor da sua vida, com Nossa Senhora, se torna matéria-prima nas mãos de Jesus, para realizar agora a bênção na vida de muitas pessoas. Foi assim assim acontece com o meu ministério. Tudo aquilo que eu vivi de ferida, de machucadura na minha história, desde o ventre da minha mãe, no meu nascimento, que foi muito difícil, na primeira infância, na minha segunda infância, na minha adolescência, tudo aquilo que parece aos olhos humanos algo ruim, a partir de uma intimidade com a Virgem Maria, Jesus foi transformando em bênção, em cura para a vida de muitas pessoas, e é isso que Ele quer realizar na tua vida, meu irmão e minha irmã. Você pode aplaudir esta verdade de nosso Deus na sua vida. Cura interior é isso, é dar os passos, é contar com a Virgem Maria, pois ela sabe de cada machucadura da nossa vida, da nossa história, cada experiência Nossa Senhora ali estava. E o bonito quando Nossa Senhora chega, e o bonito quando a Nossa Senhora está presente, aquilo que é tristeza se transforma em alegria. Vejamos, lembra lá na visitação, em Lucas capítulo 1, quando Nossa Senhora vai visitar a sua prima Isabel, que já estava em idade avançada, e ela recebeu a graça de ser mãe de João Batista. Quando Maria saudou Isabel, diz a palavra que o menino estremeceu, o menino sentiu alegria dentro do coração. Ali, eu lembro uma pregação do Padre Léo, que ele dizia, ali ele já foi curado, pela presença da Virgem Maria. João Batista foi curado no ventre de sua mãe. Como Nossa Senhora é importante no processo da cura interior. E por final, o segundo aspecto, está em Gálatas 5,16, deixai-vos conduzir pelo Espírito. Diga para a pessoa do lado, deixai-vos conduzir pelo Espírito. Pode ser mais forte. Meus irmãos, se não do contrário, agiremos por nossos traumas, por as nossas lembranças doloridas, pelas nossas feridas. A palavra de Deus está dando uma ordem para nós, deixar-vos conduzir pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele vai inspirar algo para nós, que vai trazer cura. São João da Cruz, ele tem uma frase lindíssima, que ele fala assim, a chaga produzida pelo Espírito Santo, preste bem atenção, a chaga produzida pelo Espírito Santo será profunda, porque é feita por aquele que só sabe curar. Seja conduzido pelo Espírito. É verdade que vai muitas vezes vai exigir de nós aquilo que o Espírito Santo pede. Ele vai lhe pedir para você perdoar. Nossa, mas foi tão difícil, é uma mágoa tão grande, mas tal pessoa me abandonou, meu pai me abandonou. O Espírito Santo quer ser conduzido pelo Espírito. Digo mais, quer ser curado pelo Espírito Santo, sim ou não? Então obedeça o Espírito Santo de Deus. Deixar-vos ser conduzido pelo Espírito Santo. Lembra dos bons propósitos? Eles não pertencem a você. Amanhã eu vou acordar às 6 horas para rezar, eu vou fazer isso. Tudo que é de bom vem do Espírito, não vem de nós, é do Espírito Santo de Deus. Quando você se coloca em prática o bom propósito, significa que você está sendo obediente, você está sendo conduzido pelo Espírito. E tudo que o Espírito Santo soprar em nossa vida, em nosso coração, é para curar. Mesmo que num primeiro momento doa,
Mas a chaga que o Espírito produz em nós é uma chaga de cura, porque Ele só sabe amar. E Ele quer curar o nosso coração. Eu coloco nesse livro. Uma vez eu estava pregando num estado aí do Brasil. E depois do retiro, trouxeram uma jovem de 22 anos. Ela tinha praticado 2 vezes que ela cortou os pulsos. Ela tentou o suicídio. Estava num síndrome do pânico. Uma depressão muito grande, muito profunda. Uma tristeza. Ela havia trancado a faculdade, estava no 2º ano, desistiu do trabalho, pediu as contas, deixou tudo, não queria viver mais. E levaram ela para esse local onde eu estava pregando. E eu lembro que já era o final do encontro, eu precisava ir para o aeroporto, não tinha muito tempo. Rapidamente contaram para mim a história e eu disse somente assim para Jesus: Jesus, eu não tenho tempo, mas para Ti, batiza ela no Espírito Santo. Toca agora com o fogo do amor. Uma oração muito simples, dá a ela um repouso agora no Espírito. E ela repousou, que é um dom do Espírito Santo, quando Ele quer curar algo muito profundo em nós, que ainda exige muito de nós, é muito violento para nós. O Espírito Santo, Ele dá essa graça do repouso no Espírito. E ela ficou uns 20 minutos ali, e ficamos com ela, e depois eu fui embora. Depois de uns 2, 3 anos, graças a Deus, vieram dar o testemunho para mim, que depois daquela noite, ali ela se levantou uma nova jovem, uma nova mulher, com uma disposição e com um desejo de viver. Ela voltou à sua faculdade, ela terminou a faculdade, estava trabalhando, estava servindo o Senhor também lá na comunidade em que ela frequentava. Para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo curou uma marca profunda que ela vivia de rejeição. É isso que o Espírito Santo quer realizar em nós. Foi isso que a Rogerinha estava cantando desde o início, e eu fiquei muito feliz de ouvir. Eu coloco aqui, eu até deixei marcado, e eu escrevo assim: realmente eu posso afirmar que é uma graça quando permitimos a ação poderosa do Espírito Santo. Quantos testemunhos chegam até nós, de mudanças de vida, de profundas transformações, de conversões que edificam o povo de Deus, pessoas escravas do demônio, do pecado, dos vícios, almas aprisionadas pelo medo, pela insegurança, corações magoados, revoltados com as pessoas e até mesmo com Deus, e que foram libertos quando deram abertura à ação do Espírito Santo. Nós também precisamos crescer numa intimidade com o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos deixar Ele modificar a nossa vida e dar uma nova visão, uma visão espiritual daquilo que foi a nossa vida, a nossa história. Tem pessoas que parece que deu tudo errado, era tudo para dar errado na vida dela. Eu conheço situações, pessoas profundamente machucadas na sua sexualidade, na sua afetividade, pessoas que foram abandonadas, mas quando receberam essa graça do Espírito Santo de Deus na sua vida, que deu abertura à ação poderosa e amorosa do Espírito Santo, houve uma transformação e uma cura tão grande, e hoje é um instrumento maravilhoso de Deus para tantos lugares. E é isso que o Espírito Santo quer realizar, Ele quer trazer para nós, nessa tarde, aquilo que é a nossa história.
Ele quer dar a graça de você reconciliar com a tua história. Para a cura interior acontecer, eu preciso querer reconciliar com a minha história. E o Espírito Santo de Deus, ele move o nosso coração para isso. O Espírito Santo de Deus, ele capacita, ele dá a graça para que eu perdoe. Eu coloco aqui no meu livro, dos 15 aos 17 anos, eu tive um ódio muito grande do meu pai, uma mágoa muito grande. E eu não queria vê-lo. Eu preferia que ele morresse do que eu conviver com ele. A minha imaturidade, a minha infantilidade, enfim, tantas coisas que eu fui vivendo, mas experiências com ele. E aquela mágoa foi trazendo para mim, gente, insegurança, medo, sentimento de incapacidade, complexos. Eu tinha complexos terríveis. Falar no microfone jamais, falar nem para 5 pessoas. Quando eu descobri a terceira pessoa da Santíssima Trindade, quando eu descobri e me abri a essa graça de Pentecostes, do batismo no Espírito Santo, da efusão do Espírito Santo, não foi assim que eu perdoei o meu pai, não, mas eu fui trabalhando, porque ali eu fui entendendo a minha história e a história do meu pai. O Espírito Santo faz isso em nós, e isso é cura interior. De eu ter misericórdia com as pessoas que convivem comigo, e eu dar o perdão, e à medida que foi acontecendo o perdão, porque o perdão é divino, mas não a participação, mas é quando eu me proponho, eu me disponho a perdoar, é a manifestação da vontade humana, e a graça então acontece. Quando aconteceu isso, e o perdão foi fluindo em relação ao meu pai, gente, todas essas feridas foram sendo transformadas na minha vida. Agora, aquilo que me aprisionava, que eram amarras, que era como uma escravidão, que me impedia de realizar todo o projeto que Deus tinha para a minha vida, foi acontecendo agora o inverso, foi transformando em bênçãos, em graças para a vida de muitas pessoas. E eu dou glória a Deus, para Jesus, eu dou glória à Santíssima Trindade, por tudo aquilo que Ele fez e está fazendo na minha vida, e por tantas pessoas que o Senhor já me levou, e pessoas foram agraciadas pela cura do coração, através de um testemunho que eu lhe dei. É isso que o Espírito Santo quer realizar em você. E isso é cura interior, é eu trabalhar junto, é eu trabalhar com o Espírito Santo, é eu caminhar com o Espírito Santo de Deus, é eu ser dócil ao Espírito Santo de Deus, é eu ser livre na ação do Espírito Santo de Deus. Lembra que eu dizia que eu tinha tantas amarras, dificuldade de me relacionar com as pessoas? Gente, quando que humanamente falando, por causa dos complexos, de tanta situação na minha vida, de dores, de traumas, que eu ia jamais, humanamente falando, eu poderia estar pregando hoje para vocês e para tantas pessoas nesse Brasil e além Brasil. Eu sei que tem pessoas lá no Japão, e eu estou indo agora em agosto pregar lá, pessoas que estão assistindo, mesmo de madrugada, assistindo a nós aqui, por graça do Espírito Santo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!